A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Estamos falando sobre palavras, fé e as coisas. A palavra de Deus, ela entra no seu coração e produz fé para as coisas que Deus já te deu. Agora, como é que ela entra no seu coração? Ela está na sua boca e então no seu coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, vamos para Romanos capítulo 3. Capítulo 3. Vamos falar um pouco sobre a lei da fé. A fé é uma lei. Paulo se refere à fé como sendo uma lei. Eu quero começar no versículo 10 porque tem algumas coisas que eu quero apontar para vocês à medida que avançamos. Em Romanos 3, verso 10, Paulo está citando uma passagem do Velho Testamento. Ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum. Agora ouvimos pessoas dizerem, às vezes, sabe como a Bíblia diz. E quando elas vêm com essa vozinha, provavelmente vão dizer alguma coisa que a Bíblia não diz, porque você pode ter uma afirmação na Bíblia e aquilo não ser necessariamente o que a Bíblia diz, porque se dizemos que a Bíblia diz, temos que estar falando de uma verdade central que pode ser acompanhada nas Escrituras. Então vamos nos perguntar sobre essa passagem aqui, porque ouvimos pessoas falando, sabe, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Ora, então Jesus morreu em vão? Você ainda está aí? Vai para casa. Não! Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Nos tornamos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu preguei sobre isso, sabe? Isso é muito, muito bom. Temos que entender que somos a justiça de Deus, podemos não parecer justos, não nos sentirmos justos, às vezes não agirmos de forma justa, mas a Bíblia diz. Então você deve confessar. Mas então vamos para o verso 19, que nos dá um entendimento a que Paulo está se referindo. Ora, nós sabemos que quantas coisas diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo o mundo se torne culpado diante de Deus. Ele está nos dizendo que esta escritura foi escrita para as pessoas debaixo da lei, não para cristãos do Novo Testamento. Sabe, havia uma certa denominação que não permitia que tocassem música do David Engel na igreja, porque ele tinha uma música que dizia, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Veja, isso é o auge da burrice religiosa, não há como dizer isso de forma diferente. Diziam, a Bíblia diz que não há nenhum justo. Não, a Bíblia não diz isso. Há uma passagem na Bíblia da velha aliança, mas estamos na nova aliança, que é uma aliança melhor estabelecida sobre melhores promessas. E há um ensino aqui e as pessoas dizem, a Bíblia diz assim. Não, veja, o que a Bíblia diz é isto aqui. Por isso, verso 20, por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas, a justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo. E sobre todos os que creem, você crê? Sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus. Então fomos redimidos, fomos justificados, nos tornamos a justiça de Deus. Verso 25, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde então está a vanglória? É excluída por qual lei das obras? Não, pela lei da fé. Veja, ele diz não pela lei da fé. Ele chama a fé de lei de Deus.
Agora, Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele trata disso de novo. Ele diz: a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode estar. Por isso que não dá para ir pela mente carnal e agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não funciona na sua cabeça, a fé funciona no coração. Foi o que Paulo disse: com o coração o homem crê. Você tem problemas com sua mente carnal. E muitas vezes as pessoas dizem: o diabo me disse isso e aquilo. Ora, se foi a mente carnal, o diabo pode tê-la usado, mas foi o diabo através da mente carnal, porque não dá para crer com a mente carnal naquilo que se crê com o coração. Por isso é importante ter a palavra no coração. Não é suficiente saber que está lá, não é suficiente saber o que diz. Você tem que repeti-la, declará-la, falar, porque a fé vem por ouvir. Veja, Paulo diz: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O verso anterior diz que primeiro está na sua boca e então no seu coração. Ou seja, se você falar o suficiente, vai crer. Então aqui ele chama a fé de lei. Onde está a vanglória excluída? Não podemos nos vangloriar de sermos a justiça de Deus, como se tivéssemos feito algo grande. Não foi algo que fizemos, foi no que cremos. Isso nos foi imputado por justiça. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Não foi pelas obras da lei, mas pela lei da fé. Agora vá para o verso 31 e aí parece que há um paradoxo. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Aqui em cima ele diz: onde está a vanglória excluída? Por qual lei? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. E aí aqui embaixo ele diz: estabelecemos a lei. Do que ele está falando? Que a lei da nova aliança é a fé. A fé é a lei da nova aliança. É a única forma de entrarmos na graça de Deus. Vá para o capítulo 5, versos 1 e 2. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé. Acesso pelo quê? Pela fé. Temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. É a única forma de acessar a graça de Deus. Não dá para fazer isso fazendo boas obras. Você não pode acessar a graça de Deus apenas frequentando a igreja. Ou por boas obras. Você faz sim boas obras, mas não é isso que te dá a graça de Deus. É fé que te põe na graça de Deus. É preciso fé, por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Ele. Agora, Paulo disse que a mente carnal em Romanos 8, que a mente carnal é inimizade contra Deus, não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Vamos então para o capítulo 8 de Romanos, Vamos ler alguns versos? Bem, já mencionamos o verso 7, porque é aqui que muita gente se confunde sobre esse tema da justiça. Paulo fala sobre isso e quando você lê aqui, isso fica um pouco confuso se você de fato não estudar. Ele diz: a coisa que eu quero fazer, isso eu não faço, o que eu não quero é aquilo que eu faço. E ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? O verso 22 diz: eu tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior. Eu estou lendo Romanos capítulo 7 aqui. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde: agradeço a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus. Com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Em outras palavras, se eu vou pelo que a minha carne quer fazer, eu sirvo a lei do pecado? Mas ele diz: assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus. Agora, a mente da qual Paulo fala, a Bíblia diz ser renovado no espírito da sua mente, ou seja, é aí que está o poder. No espírito da sua mente. Agora, quando Paulo diz: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Na época de Jesus, na época de Paulo, os romanos, quando encontravam alguém que havia cometido assassinato,
Eles pegavam a vítima que havia sido morta e o homem que havia cometido o assassinato, amarravam os dois rosto com rosto até o assassino ser morto. E era isso que Paulo se referia aqui. Ele disse, eu estou amarrado rosto com rosto a esse corpo, eu não posso sair disso, eu não consigo me livrar dele, eu não posso sair desta carne. Mas, ele diz, quem me livrará do corpo desta carne? Ou seja, ele está falando, veja, ele está no capítulo 7, você entende o capítulo 7 e o capítulo 8 da seguinte forma, o 7 ele está debaixo da lei, o capítulo 8 já está debaixo da nova aliança. Então ouça o que ele diz quando diz, no capítulo 8 ele diz, assim pois, ele diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ele está falando da lei da fé de novo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Em outras palavras, ela desarmou a lei do pecado e da morte. Sob a velha aliança, a alma que pecar certamente morrerá. Na nova aliança, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí chegamos no verso 6 e ele diz, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz, porque a mente carnal é inimizade contra Deus, não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode estar. Em outras palavras, tem que entrar em você, tem que habitar em você, é mais do que um conhecimento da sua cabeça. Tem que estar em seu espírito, tem que habitar em você. Agora, como pomos a palavra de Deus dentro de nós? Tudo é criado por palavras. Todas as promessas de Deus neste livro não valem nada a não ser que haja fé envolvida nelas. Tudo bem, está aqui e é muito válido. Dei e vos será dado. Mas se você diz, eu já dei e não funcionou, você terá tudo aquilo que disser? Você pode fazer a melhor oração, mas se levantar e confessar que você não tem o suficiente, então você já desfez a oração? Ele terá tudo aquilo que disser, esta é a lei da fé e é assim que ela funciona. Todo aquele que disser e crer e não duvidar, e o dizer tem a ver com aquilo que você crê. Às vezes deixamos isso passar. Agora, uma das melhores ilustrações que eu conheço para compartilhar com vocês sobre como a palavra de Deus entra em você, sobre como a fé se estabelece em você, é que a palavra de Deus é cheia de fé. Se não fosse a fé, não viria por ouvir a palavra. Sabe, eu sou piloto, eu piloto há mais de 50 anos, e eu não acordei uma manhã dizendo, eu acredito em aviões, eu acho que posso voar um. Não. Não. Eu tive que aprender como operar um. Nos princípios. Aplicar os princípios da aerodinâmica para voar. Agora, a asa de um avião é projetada para produzir sustentação. Então, há uma lei de Deus, chamada a lei da gravidade. Todos entendemos isso muito bem, que tudo que é mais pesado do que o ar, se for solto, vai cair no chão ou vai cair no solo, e por força de lei é lá que vai ficar. Mas descobriram que é possível colocar outras leis em operação e suprimir a lei da gravidade. Agora me siga com atenção, porque isso vai te dar um entendimento que Satanás não vai poder tirar. As maldições estão lá fora no mundo, você já notou? Você não precisa plantar ervas daninhas no seu quintal. As maldições estão por aí. Deus não enviou as maldições, vieram de Satanás. Então você não precisa plantar, as maldições já estão lá fora. A doença e a enfermidade são um fato neste mundo, mas a palavra de Deus pode mudar este fato. É um fato temporário, não há mal permanente. Agora, a palavra de Deus nos diz que somos redimidos da maldição da lei. Mas as maldições ainda estão lá. Só que você pode derrotá-las com a fé. Paulo disse, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A boa palavra de Deus. Jesus disse, o homem bom do bom depósito do seu coração, ele tira coisas boas. Como ele faz isso do que está cheio, o coração,
A boca fala. Do que está cheio o coração? Você já notou que é isso que fala a sua boca? Não dá para falar de doença e enfermidade e viver em saúde. É impossível. Você tem que falar positivo sobre as bênçãos e as promessas de Deus. A asa de um avião é projetada para produzir sustentação. E é claro, você pode olhar de perto a asa de um avião que está parado no hangar, olhar bem para ela e perguntar, será que há alguma sustentação aqui? Não sei, não consigo ver nada a não ser um pouco de sujeira aqui. Não há nada naquela asa. Não há nenhuma sustentação naquela asa. E sabe, um Cessna 421, ele pesa cerca de mais de 3 toneladas, quase 4. Veja, estamos esperando uma coisa para colocar uma lei em movimento, algo que você não pode sentir, tocar ou cheirar, algo que vai vencer a lei da gravidade, aquelas 4 toneladas de metal voarão como um pássaro. Você tem que ter fé. Nós acreditamos na lei. Veja, eles descobriram que você pode pôr a lei da sustentação em movimento, a lei do empuxo e da sustentação, 2 leis. O empuxo, o que é gerado quando a asa se movimenta, a asa é projetada para isto. De maneira geral, ela tem uma forma ovalada em cima e ela é reta na parte de baixo. Então, quando há empuxo no ar, quando o ar ataca a borda da asa, o ar é projetado para cima e outra parte vai por baixo. Esse ar que vai por cima, ele não simplesmente segue a asa na superfície dela. Por causa da velocidade, o ar também é projetado mais para cima da asa assim. Em grandes aviões de carreira, se você já conseguiu observar, quando há muita umidade no ar e eles colocam o avião para pousar, você consegue ver a umidade se projetando. Dá para ver o movimento do ar por causa da umidade passando por cima da asa. Agora, veja, o caminho mais curto entre 2 pontos é uma linha reta. Então, o ar que passa debaixo da asa tem menos distância para percorrer para chegar até a outra ponta do que o ar que passa por cima. E quando esse ar passa por cima, ele tem que chegar até a outra ponta da asa no tempo exato do ar que passou por baixo dela. Se não acontecer, isso vai impedir que o avião se movimente bem, o que vai aumentar o tempo e o consumo. Então, são leis da aerodinâmica. Então, para fazer isso, o ar de cima viaja uma distância maior, 2 ou 3 vezes mais, e isso gera um resultado quando chega ao outro lado. É por isso que, em aviões de carreira, você vê a umidade passando por cima da asa. E por que você não vê embaixo? Porque embaixo ele passa tão rápido que faz a umidade ser visível aos olhos. Ela foi alterada? Então, quando o ar passa por cima assim, ele cria uma área de baixa pressão aqui. Veja, quando o ar passa assim, nesse sentido aqui, há um vácuo, chamamos de vácuo aqui. Então, temos alta pressão embaixo e baixa pressão no topo da asa. E o que a pressão mais alta tenta fazer? Preencher a baixa pressão. Então, há um vácuo no topo da asa, sugando ela para cima. E embaixo você tem ar passando por baixo e sentindo essa baixa pressão em cima, sendo atraído, tentando preenchê-la, mas ele não consegue, pois há metal no meio. E adivinha, isso se chama sustentação. Isso foi criado pelo atrito daquela asa através do ar em uma certa velocidade. Veja, se aquele avião não for colocado a uma certa velocidade, ele simplesmente não sairá do chão. E ele pode acabar chegando no final da pista, e aí só más notícias. Isso nos diz por que algumas coisas não funcionam para algumas pessoas. Elas nunca se projetam em direção à fé. Veja, lembre, esta asa cria a sua própria sustentação à medida que você a projeta contra o ar. Foi assim que o Senhor me explicou, porque eu estava reclamando com o Senhor um dia. Isso já faz muito tempo. Eu disse, Senhor, as coisas não estão caminhando como caminhavam antes. Qual é o problema aqui? Ele disse, ora, cheque por si mesmo o que você não está fazendo agora que fazia antigamente.
Bem, eu comecei a pensar, antigamente eu confessava a palavra todo dia, não deixava um dia sem confessar a palavra. Só que de repente começou a ficar uma coisa de tentativa e erro. Ele disse, a sua confissão da palavra de Deus, da palavra da promessa, é para a fé como o atrito, como aquele avião sendo projetado contra o ar. Ele disse, você reduziu a confissão e por isso não tem velocidade suficiente para superar as maldições da vida. A coisa ainda está no chão, sabe? Você está chegando ao final da pista. Os insetos, gafanhotos batendo no para-brisas do avião. E você já passou da metade da pista e a maldição continua batendo no para-brisas. E aí alguém diz, voar não funciona. Funciona sim. Por que eu não paro de acelerar de uma vez, desligo tudo e não digo, não vai funcionar dessa vez? Porque eu tenho conhecimento demais para fazer isto. Porque eu sei que a velocidade adequada vai criar a quantidade exata de sustentação para fazer aquela coisa voar como um pássaro. E às vezes, quando você já passou da metade da pista, não há mais tempo para adquirir velocidade naquela pista. Então, potência máxima naquela coisa, porque ela vai subir, quer faça chuva, faça sol, há leis que estão envolvidas nisso. Ela vai sim voar como um pássaro. Ela vai vencer as maldições e ela vai voar acima das maldições da vida. Doenças e enfermidades não vão acabar nessa terra até Satanás ir embora. Mas você pode superá-las? Você não vai acabar com a pobreza até Satanás ser tirado desse planeta. Mas você pode superá-la pela palavra das promessas de Deus. Agora, apenas imagine que você está naquela pista e está enfrentando problemas na vida e parece que só um milagre vai te fazer voar por cima. Mas a palavra de Deus te diz como fazer, está na tua boca e no teu coração. Aquela asa cria a sustentação. A confissão da palavra de Deus cria a fé para te fazer receber as promessas de Deus, a manifestação destas promessas. E vai funcionar toda vez que for feito direito. Agora, há certas coisas que às vezes, como eu disse, as pessoas não confessaram a palavra o suficiente para ter a palavra por dentro. Lembre das palavras de Jesus. O homem bom tira do bom depósito do seu coração, ou seja, a palavra tem que estar lá. Se estiver lá, ele continua tirando coisas boas. Agora, quem foi que ele disse que tira? É o homem ou é Deus? Não, Deus fornece a palavra, mas é o homem que tira. E como ele faz isso? A boca fala do que o coração está cheio. Mas se o coração não estiver cheio, então, como ele vai falar? Eu escuto gente falando, eu não ouso dizer isso, vai que não acontece. Não vai acontecer, nem se preocupe. Jesus disse aos discípulos, se tiverem fé como uma semente, dirão, a amoreira seja arrancada pelas raízes e plantada no mar e ela obedecerá? Se tiverem fé como uma semente de mostarda, e ele usou no exemplo a semente de mostarda, a árvore de mostarda não aceita híbridos, não dá para fazer polinização cruzada de forma alguma. Se você tiver fé que não se mistura, que não muda, você dirá, a qualquer problema que você enfrente, você nunca mais vai me atrapalhar enquanto eu viver. Você está me ouvindo dizer? Saia da minha frente e jogue-se no mar, porque eu estou dizendo. Não foi assim que Jesus falou? Ele disse, todo aquele que disser ao monte, seja removido e lançado ao mar, assim será com ele. Ele obedecerá às suas palavras. Palavras liberadas em fé têm poder para mudar as coisas. Estamos falando de palavras, fé e as coisas. A palavra de Deus produz a fé para as coisas que Deus te deu. Não é simples? E só assim ela vem. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ora, se você ouve a si mesmo dizendo o que Deus diz, ela vem mais rápido e de forma mais profunda. Senão aquele avião vai ficar ali naquela pista até os pneus apodrecerem. E você pode orar e jejuar para que haja sustentação naquela asa e não haverá sustentação nela, até que você a projete contra o ar. O Senhor me disse assim, ele disse, a sua confissão da palavra de Deus é como a sua fé, como o atrito da projeção é para aquela asa. Se você confessar a palavra de Deus, sabe, é falar de forma audível para que você ouça sua própria voz, mais e mais e mais diariamente. Fazer disso um processo, sabe, o que você quer manifesto em sua vida.
De onde você tira fé para aquela promessa? Da própria promessa. Então, quer seja saúde, finanças, ponha isso na sua boca. Ponha isso gravado em áudio. Fique ouvindo sua própria voz e, se possível, deixe tocando a noite inteira. Você terá? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. A palavra de Deus produz fé para as coisas que Deus nos deu. Não é simples? Mas o seu coração tem que estar cheio, como Jesus disse, tem que permanecer em você. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.